Palavras. Palavras estão presentes em todos os lugares e em todos os momentos. Inegavelmente, a linguagem verbal faz parte do nosso dia a dia. Mas o que a gente acaba não reparando no meio de tudo isso é que na nossa própria língua existe uma grande diversidade, que muitas vezes é menosprezada e sofre alguns preconceitos. Na reportagem de hoje, a gente vai tentar exaltar essa beleza e desmistificar esses mitos a partir de algumas obras literárias e flores. Mas calma, tudo vai ficar mais esclarecido a partir de agora. Vamos lá? Última flor do lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo que na gangue impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Bom, de uma forma geral, o poema A Última Flor do Lácio se refere à língua portuguesa, sendo a última flor do lácio a língua portuguesa. O termo inculta se refere a como as camadas inferiores falavam a língua portuguesa. O poema é tão genial que ele faz uma abordagem, uma análise sobre a língua portuguesa. E essa abordagem fez com que criassem outras obras, como Língua, de Gilberto Mendonça, e Língua Portuguesa, de Caetano Veloso. A segunda obra literária que vamos falar é sobre o preconceito linguístico, de Marcos Wagner. Essa obra fala sobre alguns mitos a respeito da língua portuguesa, mas o mito que a gente vai falar hoje é o mito da língua única. Afinal, todo mundo fala língua portuguesa no Brasil. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer que a língua seja a mesma para todo mundo. Ninguém tem acesso do mesmo jeito à norma culta da língua e ninguém fala do mesmo jeito. O mito de que ela é uma unidade fixa e imutável é completamente equivocado e acaba proibindo e negando a diversidade do Brasil. Após a abordagem das últimas duas obras literárias, a gente pode chegar no conceito das raízes da última flor do lácio no solo brasileiro. Como se a última flor do lácio saísse lá da Europa e começasse a se enraizar aqui no Brasil. Só que a língua portuguesa começa a entrar em contato com outros povos formadores do Brasil, as matrizes étnicas. Mas como é inviável numa reportagem só falar sobre todos os inúmeros povos que estão presentes em todas elas, nós elegemos 3 exemplos, um de cada matriz. Dos indígenas, nós vamos falar sobre os guaranis, dos africanos sobre os angolanos e dos imigrantes, dos italianos. A gente está aqui no Museu do Ipiranga e a gente veio falar sobre a primeira matriz étnica do Brasil, os guaranis, os indígenas. Os guaranis são um povo indígena da América do Sul que reside em vários lugares, como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Vieram aqui após 500 anos, após a chegada dos colonizadores, dos europeus. Na época de contato com os exploradores, no início do século XVI, a população dos guaranis chegava a ser milhões. Após anos de escravidão e exploração, essa população diminuiu bastante. Eles viveram em extrema pobreza e perderam parte do seu território natal. Pouco se sabe sobre a origem dos povos guaranis. Alguns pesquisadores afirmam que seus ancestrais viviam aqui muito tempo antes de migrarem para o sul, países como Argentina, Uruguai e Paraguai. A religião deles era xamânica, a crença de que a natureza era habitada por espíritos através de um homem ou uma mulher santa chamada xamã. Acreditavam que os xamãs eram curandeiros, criaturas mágicas que podiam prever e controlar o clima. Basicamente, até um tempo atrás, os indígenas eram vistos como pessoas secundárias nas histórias dos colonizadores. Eles eram vistos como amigos, como inimigos. O tupi e o português, coexistindo no mesmo território, produziram uma quantidade infinita de palavras lexicais, como a utilização do hífen
na criação do português, como palavras de... Um exemplo seria lagarta de fogo ou bicho do mato. 80% das palavras de frutas e animais deram origem ao tupinambá, foram de origem ao tupinambá, idioma nacional nativo. Os indígenas, eles nomearam alguns bichos e frutas. Temos o exemplo da capivara, do jabuti, do cacau e do cajá. Além de ter sido uma influência na língua portuguesa, a língua indígena, de uma certa forma, influenciou a gente na forma de pronunciar algumas palavras para o português. Por exemplo, tucano, tucã, significa ave do bico grande. Urubu, uru significa ave, bu, negro. Falando de flores nativas, temos o ipê amarelo, cujo seu significado é força e vitalidade. Árvore significa pau ou madeira de tronco seco e grosso. É denominada pelos indígenas de cacheta, muito usada para a construção civil e navais, como bengala, barco, postes. Hoje estamos aqui no Centro Cultural Casa de Angola para falarmos da segunda matriz étnica do Brasil, os angolanos. Os angolanos chegaram ao Brasil principalmente de duas formas: devido à exploração sofrida dentro do território e também o processo que gerou a independência da Angola e a Guerra Civil. A Angola foi invadida pelas tropas portuguesas lideradas por Diogo Cão em 1482 até 1486. Porém, para que isso acontecesse, muito contribuiu as relações de Diogo Cão com o rei do Congo. Logo, o Congo se tornou um protetorado português. Porém, toda essa relação estava se tornando pouco rentável, sendo o tráfico de escravos muito mais rentável. Porém, na medida que eles exportavam escravos, a população do Congo ia cada vez mais diminuindo, o que ocasionou em expedições onde hoje é conhecida como Angola. Um lugar onde a densidade populacional era maior, se tornou muito mais visível o lucro, porém algo bastante desumano. No período de escravidão, os angolanos eram separados de suas famílias, catequizados, torturados e até mortos. Estima-se que a Angola exportou aproximadamente 3 milhões de angolanos escravizados. Um processo muito importante que ocasionou a independência dos países africanos foi a confecção do 5º Congresso Pan-Africano, onde foi lido a Carta dos Povos Colonizados. Outro processo bastante importante foi a criação da Organização das Nações Unidas e da Organização da Unidade Africana, que serviram de tribunas para o anticolonialismo, o que fez com que criasse várias frentes de libertação, como a MPLA, a FNLA e a UNITA. Com a influência dos angolanos aqui no Brasil, obviamente, o Kimbundu também influenciaria na língua portuguesa. Então, palavras que usualmente acabamos usando em diversas ocasiões, como caçula, cachimbo, quitanda, moleque, são de influência angolana. E essa relação do Kimbundu com a língua portuguesa está muito longe de acabar. Não só a oralidade, mas também a forma de andar, gesticular, cumprimentar alguém com um tapinha nas costas, um aperto de mão, tudo isso foi uma herança trazida da Angola. A Angola acabou tendo influência direta em algo que costuma ser bastante brasileiro, o samba, que deriva do samba, da Angola, um sapateado ritmado. Já a capoeira, a forma mais antiga de jogar, se chama capoeira angolana, e a partir dela surgiu a capoeira regional, desenvolvida aqui no Brasil. Em questão de culinária, foi o Brasil quem teve mais influência na culinária angolana. Mas ainda assim, é possível observar marcas da Angola no Brasil, como o uso frequente de banana na Bahia. Não só o combate corpo a corpo, mas também a literatura contribuiu contra o colonialismo.
Isso porque o discurso europeu, o discurso do colonizador, se referia aos africanos de uma forma mais bruta, como se eles fossem selvagens. E a literatura angolana serviu justamente para denunciar e contar realmente o que estava acontecendo dentro do local. Então, nesse contexto, Luandino Vieira criou 3 contos reunidos pelo título de Luanda, onde ele contava o que realmente acontecia, denunciava o racismo e os maus tratos, e assim se tornava um dos maiores literários da história da Angola. O que podemos afirmar, o que é um fato, é que a literatura angolana está muito bem servida de escritores, Luandino Vieira, Manuel Rui, Pepe Tela e tantos outros. Mas também é um fato que o angolano conhece muito mais a cultura brasileira do que o brasileiro conhece a cultura angolana. Mas esse cenário pode se inverter, pode mudar, justamente por causa desses escritores, esses literários que costumam estar frequentemente no cenário brasileiro. Além da beleza cultural angolana, também gostaríamos de falar sobre a beleza natural, as flores, as plantas. Por isso separamos 2 plantas. A planta Comigo Ninguém Pode, que não precisa de muitos cuidados, e ela simboliza afastar o mal-olhado. Já a violeta africana, ela se destaca justamente pela sua diversidade de coloração e simboliza a pureza de sentimentos. Estamos agora em um restaurante italiano para falar da terceira matriz étnica, a dos imigrantes. Os italianos são os maiores em número de imigrantes no Brasil. Cerca de mais de 1.500.000 italianos migraram para o Brasil na metade do século XIX. Eles saíram da Itália porque ela passava por algum processo de industrialização no norte, enquanto o sul ficou desempregado. E foi um momento muito oportuno porque aconteceu a abolição da escravatura aqui no Brasil e precisava de mão de obra. A imigração italiana teve várias fases, entre elas a cafeeira, que foi responsável pela economia do café aqui no Brasil, a tão famosa. Esses italianos, com o passar do tempo, tiveram algumas imagens e estereótipos aqui no Brasil. A primeira era de que eles eram os salvadores da pátria, porque eles eram os heróis que vieram aqui e deram uma nova esperança do desenvolvimento do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eles ocupavam o lugar de alguns trabalhadores aqui no Brasil, o que gerou um certo conflito, e eles tiveram outras imagens, de que eles eram os ladrões de emprego. Enfim, as imagens deles foram mudando, greves foram feitas, muitos italianos migraram de volta para a Itália, e isso até gerou o estereótipo que eles são gente muito bravos. Enfim, eles conseguiram propagar muita cultura deles aqui no Brasil, não só sobre a braveza, eles são muito mais do que isso. A partir daí, as culturas da culinária e da arte e da música foram cada vez mais propagadas, principalmente nos jornais italianos. Jornais italianos também surgiram na mesma época do século XIX e com os jornais não só essa parte da cultura, mas também a língua, o italiano foi propagado, que proporcionou a mistura do italiano com o português. Com a propagação da cultura nos jornais italianos, a literatura italiana ficou muito conhecida, a partir da língua também. Muitas obras a gente conheceu na escola. Quem nunca leu Pinóquio na escola? Ou ainda teve aulas de história sobre Maquiavel? Ou ainda viu o filme do Umberto Eco, O Nome da Rosa? Todas obras italianas e que favoreceram a presença da língua italiana aqui no Brasil e a sua mistura com o português. Sobre a categoria de palavras mais presente da mistura do italiano com o português, tem a área das artes, a área da música e a área da culinária. Na área da música, muitos nomes de instrumentos musicais foram herdados dos italianos. Piano, violino, violoncelo, soneto, soprano, todas palavras da música de origem italiana. Na culinária, então, nem precisa falar. Mussarela, lasanha, macarrão, são inúmeras palavras. E não só nessas áreas. Existem também áreas de todos os tipos. Balcão, alarme, artesão, são todas palavras de origem italiana. Ou seja, a língua italiana misturou muito com a língua portuguesa e proporcionou essa contribuição que temos na linguística aqui do Brasil. Para terminar de falar da cultura italiana, é claro que eu não podia deixar de falar das flores. Alguns símbolos da Itália são a rosa vermelha, porque ela é muito presente na sua vegetação na Itália, e o lírio branco,
que representa o culto à Virgem Maria, um símbolo religioso da Itália. E é claro que antes de sair de um restaurante italiano, não ia deixar de sair sem provar algum prato típico, já que a gente falou de culinária, não é mesmo? Aqui temos um fettuccine. Servidos? Agora que nós terminamos de falar sobre alguns exemplos de matrizes étnicas e as suas contribuições de flores, com auxílio de outras flores de outros inúmeros povos que formam o Brasil, é possível montar o buquê da língua portuguesa. A última flor do lácio entra em contato com o Brasil e com todas as outras culturas. E é por isso que o nosso trabalho se chama Floricultura de Linguagens, porque são as flores de diferentes culturas formando o Brasil. E as flores desempenharam um papel muito importante aqui, porque as flores simbolizam não só origem e família, raízes, elas também simbolizam beleza e diversidade. Que viva a língua portuguesa e que viva a diversidade!